Meus irmãos, graça e paz, amém. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez para uma aula magna. Alguns anos atrás, o reverendo Cristiano me procurou e me perguntou acerca da ideia de criar um instituto de teologia. E eu disse a ele que era muito simpático a esta ideia, que eu me identificava muito com isso. E nós estamos aqui em mais um ano caminhando, temos lutas, temos algumas dificuldades, como todas as academias de teologia têm enfrentado, mas nós seguimos aqui firmes e divulgando a teologia que nós julgamos ser a mais correta, a mais alinhada com a palavra do Senhor. Tomás de Aquino, ele disse que a teologia é a mãe de todas as ciências. Se a teologia é a mãe de todas as ciências, a teologia reformada é a mãe de todas as teologias ortodoxas. Onde você encontra algo de bom, teologicamente falando, quando se verifica, a gente encontra ecos da teologia reformada. Nós temos um compromisso com essa teologia, temos um instituto que funciona aqui. Desta forma, você que nos assiste e você que vem nos visitar, está convidado a estudar a teologia reformada conosco. Nós temos aulas aqui todas as segundas-feiras, aqui no templo, e também disponibilizamos o nosso curso na plataforma online. Você não pode vir presencialmente, pode então estudar online conosco e fazer aí um médio em teologia com duração de 2 anos e meio. Todas as matérias que são mais importantes para se entender a teologia reformada, esse curso contempla. Então, conheça o nosso curso, matricule-se no Instituto de Teologia Reformada e eu tenho certeza que a sua caminhada de fé será enriquecida. Hoje, na nossa aula magna, nós vamos tratar sobre a igreja e o Estado. Olha que tema mais pertinente. A gente vive dias que a igreja ela tem levantado muitas questões em torno do seu comportamento e sua relação com a política, com os líderes civis. E hoje é um dia de nós refletirmos bastante sobre isso. Trouxemos aqui o pastor Bruno, que vai estar conduzindo o momento da palestra. Já já eu vou passar a palavra para ele. Mas, antes disso, eu queria fazer uma leitura na palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo. Gostaria que os irmãos abrissem esse texto. No capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui 4 versículos da palavra do Senhor. Se você puder, fique de pé, em reverência à Escritura Santíssima. E a palavra do Senhor nos diz aqui o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que te façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Deixe sentar. Esse texto é altamente claro, instrutivo. Temos uma responsabilidade diante das autoridades civis, inclusive a vida de oração da igreja deve levantar um comprometimento com essa questão. A igreja e o Estado, eu cito aqui a nossa confissão de fé, que inclusive ali na entrada tem alguns exemplares, quem quiser adquirir, nós temos ali a nossa confissão de fé disponível. E o capítulo 23 diz aqui, Deus, o Senhor Supremo,
E rei de todo o mundo ordenou magistrados civis para estarem sob ele, debaixo de Deus, sobre o povo, acima do povo, para a sua própria glória e para o bem público. O governo civil é uma instituição ordenada por Deus para preservar a ordem e promover o bem. Romanos 13, de 1 a 4. Instrui os cristãos a se submeterem às autoridades, pois estas foram instituídas por Deus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao 14, os cristãos são chamados a respeitar as autoridades como parte de seu testemunho cristão. Texto que está contido na nossa confissão de fé. Bom, meus queridos, nós vamos passar a palavra ao reverendo Bruno para aprofundar essa questão juntamente conosco, para aprofundar a luz da fé reformada. Então temos aqui a honra de receber o pastor Bruno César, ministro congregacional e atual diretor do Departamento Teológico da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. O pastor Bruno é doutor e mestre em Ciências da Religião, graduado e pós-graduado em História do Nordeste, licenciado em Filosofia e bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Congregacional do Nordeste. Irei passar a palavra ao pastor Bruno, lembrando que o nosso momento aqui de palestra, ele é seguido por um momento, não é um debate, mas um momento para termos aqui algumas perguntas respondidas pelo pastor. Tem uns QR Codes aí espalhados na igreja, terá também um aqui projetado. Então, durante a fala do pastor Bruno, você já vai aí organizando sua pergunta, mandando, e nós vamos estar aqui fazendo uma triagem e, posteriormente, espelhando a sua pergunta para que nós possamos ser enriquecidos pela sua dúvida e pela resposta do pastor Bruno. O pastor Bruno é uma pessoa querida, amigo de longas datas, estudamos juntos no seminário congregacional, e sempre é uma alegria revê-lo, e eu tenho certeza que a nossa palestra está em ótimas mãos. Então, Deus o abençoe. Eu vou pedir ao reverendo Cristiano que vem aqui, possa estar orando pela vida do pastor Bruno, para que o Espírito Santo do Senhor conduza a sua fala, lhe dê sabedoria e edifique as nossas vidas. Ora, meus queridos, Pai, te damos graça nessa noite por esse privilégio gracioso de poder estar ouvindo a Tua palavra, poder aprender um pouco mais Teu plano, a Tua vontade para as nossas vidas, como nós, como cristãos, devemos viver essa vida para o louvor do Teu nome. Que o Senhor ilumine o Teu servo, ilumine também os nossos corações e mente, para compreendermos aquilo que será exposto, que traga edificação e direção às nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a confiança do pastor e a alegria de poder estar aqui entre amigos, pastor Cristiano, pastor Wagner, os irmãos, uma alegria poder estar mais uma vez aqui na cidade e nessa igreja e participar desse momento tão especial. Bom, vocês me mandaram esse tema gigantesco, né, que é a discussão sobre a relação entre igreja e Estado, e nós estamos num contexto muito acalorado em que as reflexões desaparecem por causa da prática tão efervescente, vamos assim dizer, da polarização política. Nosso dever é estudarmos o que as Escrituras ensinam, o que a tradição reformada ensina sobre essa relação que existe de igreja e Estado. E quando estamos pensando isso, não estamos ou não devemos focar na política partidária. É muito pequeno isso, né? Então a gente tem que estar acima disso. E o partidarismo aqui realmente é uma pedra de tropeço e muito pequeno para o tema que vocês estão se propondo a discutir. Eu vou começar fazendo a leitura de um texto da Escritura, que é exatamente a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13.
Eu não vou fazer exposição do texto, não é uma pregação, é uma aula aqui, né, sobre como a gente tem visto essa questão da relação entre igreja e Estado à luz da história, o que a doutrina cristã mostra sobre isso, especialmente a partir da ótica da tradição reformada. Então a gente vai ver alguma coisa sobre como era no Antigo Testamento, como é no Novo Testamento, como é na história, como os reformadores viram isso, né, Lutero, Calvino, Zwinglio, e como os puritanos observaram isso, como os congregacionais, os primeiros congregacionais, os congregacionais que produziram Savoy, enxergavam essa questão da relação entre igreja e Estado, a diferença com a corrente presbiteriana, e pensando no capítulo sobre o magistrado civil, como ele foi escrito no século XVII, não como o que está hoje na Confissão de Fé do Westminster, que é uma transformação, uma mudança ocorrida no século XVIII nos Estados Unidos, e aqui as igrejas presbiterianas no Brasil adotaram a Confissão de Fé do Westminster já com esta mudança. Mas como era no princípio, né? Como os congregacionais se puseram, se colocaram. Então a gente vai observar como é essa discussão ao longo da história e como podemos extrair algumas lições para o nosso tempo. Então vai ser mais ou menos a tentativa de fazer essa abordagem. Bom, então eu vou ler o capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos, a partir do verso 1. O Espírito Santo diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. A minha versão é atualizada, né? Revista é atualizada. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Interessante isso. Né? E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amém. Esse é um texto da Escritura que nos dá alguma orientação sobre como a Escritura olha para a figura dos magistrados ou dos governantes, vamos assim dizer. Evidentemente, você sabe que Paulo, ao falar desses governantes, ele não está pensando em crentes. Ele está com uma espada do governante sobre o pescoço dele, inclusive. Então, nós, na época que nós vivemos, é uma época de muita, eu vou usar a melhor palavra que eu puder, ousadia, né, vamos assim dizer, nas redes sociais. Os debates são muito acalorados, mas sem muita reflexão. E muito especialmente sem nenhuma reflexão bíblico-teológica. E ali a gente diz tudo o que a gente quer. E a gente se acha assim, no calor das emoções, a gente sai falando, dizendo isso, dizendo aquilo outro. Mas a gente, às vezes, não reflete se nós temos autorização bíblica para nos comportar de determinadas maneiras. Ou agir de determinadas formas. Uma discussão como essa que vocês estão propondo nos chama a compreender como, historicamente, o cristão vê essa relação entre a igreja e o Estado. Atualmente, é como se houvesse uma névoa impossibilitando-nos
de compreender como a Escritura orientou que fosse a nossa relação com o poder civil, com os magistrados civis, com os nossos governantes. E a nossa relação, sob todos os aspectos, é tortuosa. É absolutamente distante da prática bíblica e das instruções dos reformadores e dos melhores momentos da vida da igreja. Eu não sei como vocês vão ver essa discussão e como é que a gente vai continuar depois que a gente terminar essas abordagens, mas vale as provocações, né? As observações. Bom, primeiro, como era isso na Antiga Aliança? Na Antiga Aliança, eu me refiro ao Antigo Testamento, a igreja estava num estado muito diferenciado e muito peculiar. No Antigo Testamento, a igreja era um estado que se misturava. O período de imaturidade da igreja, vamos assim dizer, da infância da igreja no Antigo Testamento. Então, essa igreja era eminentemente judaica, era uma igreja limitada geograficamente e etnicamente. Fazia parte dessa igreja apenas a etnia judeus, descendentes de Abraão, descendentes físicos, com raríssimas exceções. Que acolá você tem uma introdução de uma Raabe, aqui acolá você tem a introdução de uma Ruth, ou de outros gentios, ou de pessoas que abraçaram a fé em Yahvé e receberam o sinal da aliança, a circuncisão, e adentraram dentro dessa comunidade. Mas não há qualquer preocupação desta igreja em falar da sua fé e em alcançar gentios e trazê-los para dentro da igreja. Não tinha essa preocupação. Apesar de o próprio Deus ter dito que esse estado da igreja era muito limitado, mas era temporário. Porque a promessa que ele fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é? Então, logo de cara, percebemos que as pretensões do Senhor não era que aquela igreja permanecesse nesse estado limitado, geograficamente e etnicamente, mas ela ultrapassaria barreiras geográficas e étnicas. E chegaria um tempo em que ela receberia homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações. Não é assim? O Novo Testamento nos explica bem direitinho como é isso. Mas durante toda a Antiga Aliança havia essa limitação e, portanto, havia uma mistura, por assim dizer. A igreja era o Estado, e o Estado era a igreja. E é por isso que os processos disciplinares na igreja do Antigo Testamento eram físicos mesmo. A disciplina lá não era suspensão, como é no nosso caso aqui, né? Era o cacete comendo, como diz a história. O sujeito era apedrejado, o sujeito era morto, ao fio da espada, uma série de coisas. Havia essa mistura de relação, né? A igreja e o Estado eram a mesma coisa. Quando você chega nas páginas do Novo Testamento, sobre a Nova Aliança, essa igreja recebe uma outra dimensão. Como eu disse, Cristo veio para, com o seu sangue, comprar para si homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações. O Pentecostes inaugura a demonstração disso. Jesus morre, ressuscita, cumprindo a profecia, derrama do Espírito Santo. E o que é que acontece no dia de Pentecostes? Capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre aquela comunidade de crentes judaicos, todos eles. Mas o que é que o Espírito Santo faz? Vem sobre eles e eles dão uma capacidade extraordinária e eles começam a falar línguas, segundo o capítulo 2 de Atos. Essas línguas são idiomas. Está claro lá, no capítulo 2. São idiomas. As muitas nações debaixo do céu que estavam ali reunidas escutam esses discípulos falando nessas línguas, nessas diversas línguas, e se espantam com aquilo. Mas o que é aquilo? É o Senhor cumprindo a promessa e dizendo: percebam que agora essa igreja vai abrir as portas para todas essas línguas, ou todas essas nações, uma representação das muitas nações que seriam recebidas no seio dessa igreja. Essa igreja tornaria-se católica, não romana, né? Não nesse sentido. Mas católica no sentido de que ela não é mais local, limitada geograficamente, mas ela é universal. Universal é complicado dizer hoje. Ela é mundial. Eita, mundial também. Internacional, deu na pedra, é melhor católica. É católica, né? Ela estava espalhada por tudo quanto é lugar no mundo.
Então agora, o próprio Cristo diz: o meu reino não é daqui. As pessoas queriam confundir o reino de Cristo com um reino político. Os seus discípulos, inclusive. Por muitas vezes, ele teve que explicar que a relação não era essa. O seu reino não é um reino político. Ele evitou os gregos ou todos aqueles que queriam coroá-lo como um rei e iniciar uma revolta para libertar a Palestina do jugo de Roma. Cristo não estava nessa, porque a natureza do seu reino era de outra dimensão. E ele tem que explicar isso, para que não ficasse assim misturado. Então, logo cedo, quando a igreja cristã ela tem a sua origem, a igreja enquanto instituição cristã, então ela começa realmente ali no Novo Testamento, especialmente a partir de Atos, depois da morte e ressurreição do Salvador, da descida do Espírito Santo. Então, ali nós temos o nascimento dessa instituição, da igreja enquanto instituição cristã. Já a partir dali, há um deslocamento com relação ao Estado. Vimos que na antiga aliança, igreja e Estado era a mesma coisa, né? Não tinha mudança, não. Sob o Novo Testamento, a gente já percebe esse deslocamento de relação, como que nos mostrando que existem diferentes esferas. Paulo fala da esfera do Estado em suas cartas e tal, e Pedro fala, e tantos textos das Escrituras do Novo Testamento mostram que existem essas esferas distintas do Estado e da igreja. E a igreja tem o seu próprio papel, sua própria natureza, seu próprio propósito e missão. O Estado tem o seu próprio papel, a sua natureza, seu propósito e missão. E a partir do Novo Testamento, essas coisas são distintas. Igreja é igreja. Estado é Estado. No Novo Testamento, isto fica claro. E a igreja cristã entendeu isso desde o princípio. Não há, quando você observa as páginas do Novo Testamento, uma mistura promíscua entre a igreja cristã e o Estado. Estou falando nas páginas do Novo Testamento, na igreja primitiva. Vamos pensar até o segundo século. Não há essas igrejas, essas comunidades, elas estão ali, às vezes debaixo de governos perversos, maus, governos ímpios, como é o caso de Paulo enquanto escreve aos Romanos. Muito provavelmente, naquela época, Nero era governante. E era um ímpio desgraçado. A maneira como Paulo escreve esse capítulo de Romanos, a gente pensa que quem está no poder é um crente. Não era. Quando Pedro fala sobre o nosso dever de honrar as autoridades, aí a gente pensa que ali é um crente. Não eram. Eram ímpios. Mas, para a doutrina do Novo Testamento, não importa a qualidade do magistrado, a qualidade do governante. Isso é outra coisa. Ao cristão cabe honrar esses ofícios que são dados por Deus, estabelecidos por Deus. Né? Paulo diz isso claramente, que o magistrado civil foi estabelecido por Deus, não há autoridade que não tenha sido estabelecido por ele, nem Satanás exerce autoridade se o Senhor não conceder. Todo aquele que exerce alguma autoridade, ele o faz porque o Senhor lhe concede. Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não lhe fosse concedido. Foi assim ou não? O que Jesus reconhece, que a autoridade que Pilatos tem, é autoridade e foi concedido àquele ímpio do alto. Estranho isso, né? A gente tem muita dificuldade de fazer essa leitura que a Bíblia faz, porque a gente está tão envolvido com a briga e a ideologia política que a nossa tendência é não reconhecer qualquer outra autoridade que não seja aquela que nos agrade. Mas não é assim que a Bíblia ensina, não. Pense em Paulo escrevendo Romanos. Pense em Pedro escrevendo conselhos para que os irmãos honrassem o rei e as autoridades constituídas. E lembre-se que são ímpios, que em muitos casos perseguiram a igreja. Isso é curioso, não é? Então, a igreja do Novo Testamento, ela mantém essa distância, embora siga honrando essas autoridades, mesmo que ela vá sendo perseguida por essas autoridades. Quando você chega ao terceiro século, há uma mistura da igreja com o Estado.
Isso, essas seduções começam a surgir a partir da figura de Constantino. Não é ele quem, ao contrário do que muita gente pensa, Constantino elevou o cristianismo à categoria de religião oficial do Estado. Não é verdade, isso não aconteceu, não diga isso. Constantino apenas deu liberdade de culto. Teodósio, que vem depois dele, é que faz isso, né? Leva a categoria de religião oficial. Mas em Constantino, a igreja deixa de ser perseguida, a igreja passa a ser cortejada, o Estado começa a financiar os concílios, o Estado começa a construir templos, começa a reparar prejuízos que a igreja havia tido. Depois, essa igreja é levada à categoria de religião oficial do Estado, de modo que aquela que outrora foi perseguida, agora passa a perseguir, forçando pagãos a abraçar a fé, batizando pessoas que não tinham fé nenhuma. Mas é porque, para ser cidadão do império, tinha que ser membro da igreja. Então, aí houve uma relação de promiscuidade, em que, e a partir daí você vai fazer uma leitura do período medieval, e historicamente o poder da igreja era visto nas chaves e o poder do Estado nas espadas, né? Mas a partir daí houve essa junção, de modo que em muitos momentos a igreja ela não se contentou com as chaves, ela também queria o poder da espada. E ela queria submeter reis, e submeteu muitas vezes. Papas submeteram, envergonharam, humilharam reis poderosos em sua época. Porque a igreja chegou a uma altura de poder e de influência inimaginável. Então a sede de poder toma o templo, de modo que o sacerdote não se contenta com o templo e quer também um palácio. E assim passa. Essa é uma promiscuidade, uma mistura que começa a acontecer na relação de governo, de igreja e de Estado. Quando você chega no século XVI, a reforma protestante está nesse contexto. A igreja e Estado eram uma mistura. E, portanto, os reformadores, vamos deixar isso aqui claro, os reformadores deram pontapés para discutir essa questão, e eles queriam esse descolamento, não é? essa separação de esferas entre igreja e Estado, mas nem sempre isso ficou muito claro nos ensinos deles. Às vezes, eles também defenderam uma certa proeminência do poder civil, do magistrado civil, quase que como tendo o dever de tutelar a igreja, sob vários aspectos. Calvino tem algo disso, Zwingli tem algo disso, Lutero tem algo disso e tal. Mas, a grosso modo, eles falam sobre a necessidade dessa separação, especialmente por causa do que eles estavam experimentando na pele, nós vamos observar isso. Mas, esses reformadores eram homens do seu tempo. Então, não podemos ler os reformadores do século XVI como se eles estivessem no século XX, como nós estamos. Não podemos ler o século XVI com as lentes do século XX. Temos que ler o século XVI pensando no contexto e como era o século XVI, como eles pensavam no século XVI. Então, o fato é que havia uma mistura de igreja e Estado. Por exemplo, em Genebra, quando Calvino vai exercer o seu ministério lá, especialmente logo no seu primeiro momento ali, 536 a 538, as disciplinas eram aplicadas pela prefeitura. Imagina a prefeitura aqui disciplinando vocês. Se for do partido de vocês, está bom, né? Se não for. Então, assim, a prefeitura aplicava isso. Calvino vai travar uma batalha porque ele quer arrancar isso do Estado. É dever da igreja o processo disciplinar, não do Estado. Né? Então, mas repare, eles estão todos nesse contexto. Lutero, e não é fácil sair dali. Não é fácil fazer esse deslocamento. Até porque está acontecendo uma reforma. E Roma está apontando o dedo e dizendo: isso aí tudo é uma desordem.
Veja no que é que essa reforma vai dar. Então era muito difícil para os reformadores fazerem as suas abordagens e não dar margem para as acusações que a Igreja Romana fazia, de que eram radicais, de que iam destruir o magistrado civil, de que iam destruir o poder do Estado, iam estabelecer uma anarquia, viam os desmandos do movimento anabatista e diziam, olha aí o que a reforma... Era muito difícil, muito difícil. Mas... mesmo assim, esses reformadores deram orientações sobre como deveria ser essas relações. Lutero, então, ele escreve sobre isso, sobre essa relação de igreja e Estado, para tentar instruir o seu povo na Alemanha, onde ele servia. E, basicamente, ele faz isso em 2 textos que estão disponíveis em língua portuguesa, num material publicado em vários volumes, da editora Sinodal, que se chama Obras Selecionadas de Lutero, né? Então, num desses volumes, eu não consigo lembrar qual desses volumes, eu não sei se o segundo ou se o terceiro, mas lá tem 2 obras interessantes, que uma é A Nobreza Cristã da Nação Alemã, acerca da melhoria do estamento cristão. Aqui, Lutero, ele procura combater alguns erros que a Igreja Romana insistia no seu período. Por exemplo, a ideia de que o poder secular não tem direito sobre a Igreja, e se o contrário, é a Igreja que tem direito sobre o poder secular. Então, a ideia é que a Igreja é um Estado muito superior e nela mesma, e, portanto, não está debaixo do julgamento do magistrado civil. Veja bem, isso foi tão forte, e até algum tempo atrás, em alguns países, por exemplo, o clero da igreja não era julgado pelas leis de um país. Se aqui no Brasil, até um determinado período da história, se um religioso praticasse algum erro, ele seria julgado por Roma, não pelas leis do país. Veja que coisa, como era a situação. E em muitos outros países, né? Isso. Então, Lutero vai dizer que isso era um absurdo. Todos estamos debaixo de um governo e todos devemos prestar contas, inclusive as lideranças eclesiásticas. É por isso que você lê as muitas confissões de fé, você pensa na confissão de fé de Savoia, a confissão de fé de Westminster, os capítulos sobre o magistrado civil, vai dizer que todos estão debaixo do julgamento e do governo do magistrado civil, inclusive os líderes religiosos. Por que será que ele está dizendo isso? Inclusive as lideranças religiosas eclesiásticas. Por que será que está dizendo isso? Porque a Igreja Romana, seus líderes não se prestavam a ser julgados pelos governos civis. E era uma realidade que estava acima disso. Lutero escreve essa obra para fazer críticas a isso, né? Para criticar a ideia de que ninguém podia interpretar as Escrituras senão o Papa. Ele ataca isso com muita firmeza. A crença em 2 estados, defendido pela Igreja Romana, sendo o estado espiritual consistia no Papa e na sua corte, e o estamento secular, o resto do mundo. Então, na teologia da Igreja Romana era assim. Então, havia o estamento espiritual e o estamento secular. O estamento espiritual era quem? O Papa e toda a sua corte, bispos, cardeais e tal, e tal, e tal. Esse era o estamento espiritual, é muito superior. E havia o estamento secular. O resto do mundo todo fazia parte desse estamento. Então, Lutero ataca esses desvios de maneira muito firme, né? A gerar muitas perturbações dentro do clero romano. E tem uma outra obra que ele escreve, da autoridade secular. Até que ponto se lhe deve obediência? Essa é um texto que Lutero escreve para falar sobre isso. Nessa obra, ele mostra como o magistrado civil é, de fato, uma ordenança divina e que o povo deve aprender a respeitar o magistrado civil. Porque o magistrado civil é uma instituição divina que o Senhor dá origem, cria, para que haja um governo visando o bem do povo. Então, logo os reformadores vão ensinar que não convém ao cristão rebelar-se contra o magistrado civil. E não convém ao magistrado civil rebelar-se contra o povo. Então, a rebelião
o governo civil é uma instituição divina. E não pode haver rebelião contra essa instituição, nem por meio dessa instituição. Porque os reformadores entendiam que a rebelião pode ser de duas naturezas. A rebelião pode ser do povo para com o governo, ou pode ser uma rebelião do governo para com o povo. Quando o governo age de maneira inadequada, perversa, maldosa, corrupta, é como se houvesse uma rebelião desse governo contra o povo. Isto é reprovado diante de Deus. E quando o povo se rebela contra a instituição do magistrado civil, dos governantes, é também algo desaprovado na perspectiva dos reformadores, aos olhos do Senhor. Agora, como é que o povo deve agir? Existe algum espaço para que haja resistência a um governo perverso, maldoso, tirano? Calvino vai falar algo sobre isso que a gente vai discutir já já. Mas então Lutero ele estabelece a base. O magistrado civil é uma instituição divina. Foi Deus quem estabeleceu. Cabe ao povo zelar por essa instituição, honrar as suas pessoas, e não importa se o governante é um crente ou um ímpio. Todos os reformadores fazem essa mesma afirmação. Não importa se o governante é um crente, um piedoso, ou é um ímpio, ou um ateu, ou alguém perverso. Ele foi investido de autoridade. Então, a relação com essa instituição deve ser de honra e de respeito. Logo a gente começa a perceber que não é o que acontece no nosso contexto, né? Essas brigas, para cá, um querendo matar o outro, um partindo para cima do outro, um querendo morder o outro, mostra como a gente se afastou dos conceitos de nossas tradições e da escritura, enfim, série de coisas. Zwinglio também escreveu sobre isso e segue essa mesma lógica de Lutero. Tem uma obra dele que é sobre a retidão divina e a humana. Quando ele fala da retidão divina, ele está falando da graça de Deus revelada no Evangelho e a obra da redenção. E a retidão humana, ele está falando sobre o magistrado civil e sobre os governos estabelecidos. Então, Zwinglio destaca as diferenças entre a esfera da igreja e do Estado. São duas dimensões distintas. A igreja é uma esfera e o magistrado civil é outra esfera. Não deve haver confusão aqui. E cada um deve atuar de acordo com sua vocação, com sua competência e com sua esfera. É uma outra coisa também que a gente não consegue fazer, porque a gente fica misturando tudo, não é? A gente acha que deve estar... Tem hora que a gente não sabe o que é a igreja... O que é governo, o que é igreja, o que é palanque, o que é igreja, o que é culto, o que é comício, tudo isso se mistura no nosso contexto. É muito difícil a gente fazer uma reflexão honesta e cuidadosa, porque a gente está no olho do furacão. Portanto, tenhamos cuidado com isso, para que a gente não seja atrapalhado na nossa compreensão por causa dessa onda que chegou sobre o Brasil dos últimos anos para cá. Bom, Calvino, ele também escreve vastamente sobre essa questão da relação entre a igreja e o Estado. O seu ensino pode ser encontrado, visto em algumas obras, por exemplo, nas Institutas, especialmente no capítulo 4 das Institutas, Calvino fala lá sobre magistrado civil, sobre governo civil, e fala muito sobre isso. Tem uma obra importante, foi publicada também recentemente, de Calvino, esqueci a editora agora, mas... Essa obra se chama Os Dois Reinos e a Aplicação Civil das Duas Tábuas da Lei. Nessa obra, Calvino vai fazer uma abordagem, é um livrinho assim, não muito grosso, você pode ler numa sentada, mas é muito esclarecedor. Nessa obra, Calvino vai fazer uma análise sobre essa relação que existe e o lugar da igreja, o lugar do Estado e coisa dessa natureza. Então, nas Institutas, nessa obra, Os Dois Reinos, e também em muitos dos seus comentários, por exemplo, comentário do livro de Daniel, ele aborda muito dessa sua compreensão da relação entre Estado e Igreja na sua obra sobre o livro de Romanos e dos seus comentários bíblicos, né? Então você cruza os comentários bíblicos com o material das Institutas e com essa obra, Os Dois Reinos, você vai ter uma visão de como Calvino entendia o tipo de relação que havia entre Igreja e Estado. Então, como é que Calvino abordava isso? Bom, para Calvino, a administração pública ela é composta de três partes.
Quais são essas partes? Os magistrados. O magistrado é o defensor e o guardião das leis. O governo deve ser o defensor e o guardião das leis, tendo em vista que a gente tem que ser governados por determinadas leis. Então, o magistrado civil ou os governantes, eles são os guardiões, os defensores dessa lei. As leis, a segunda parte, são as leis, que são os elementos por meio dos quais se governa, e o povo, que são aqueles que são regidos pelas leis e governados pelos magistrados. Então, magistrados, lei e povo são as três partes que compõem a administração pública. Se vai haver administração pública, tem que haver leis, tem que haver governantes, tem que haver povo para ser governado, para se governar. Era assim que Calvino entendia isso. Então, o poder civil é uma ordenança divina e não há poder, Calvino diz claramente isso, não há poder que não proceda de Deus. Se alguém exerce algum tipo de poder, Deus assim o permitiu. Então, todo governante, todo magistrado civil é uma instituição divina e, portanto, Deus permitiu que aquele sujeito estava lá. Calvino faz essas afirmações para combater os desvios do movimento anabatista, que era um grupo mais radical da Reforma, em que desconhecia governo, não acreditava em governo, não se submetia a governo nenhum, deslegitimavam as leis dos estados, essas coisas dessa natureza. E a Igreja Romana apontava para aquele movimento, dizendo: olha aí o que é a Reforma Protestante, vocês não queriam? Toma aí o dirmando, não é? Então, todos os reformadores magisteriais, eles condenaram as práticas anabatistas, e muitos deles foram duríssimos com esses anabatistas, né? Condenavam, por quê? Para mostrar que os reformadores não negavam a instituição governo, governantes, magistrados civis. Pelo contrário, eles entendiam que, como a Escritura diz, são, de fato, instituições divinas. É o Senhor quem estabelece esses magistrados. Eles são ministros de Deus. É assim. Como diz Romanos. Então, Calvino, ele insistia nisso. Todo o cristão, todas as pessoas tinham que olhar para o magistrado civil e entender a posição deles como uma posição estabelecida pelo próprio Deus. Não significa concordar com tudo que esse governante faz. É possível, sim, discordar do governante. Claro que é. O fato de o governante, assim como um ministro do Evangelho é alguém estabelecido por Deus, ou oficiais de uma igreja, é possível discordar desses ministros se eles não estão andando de acordo com a Escritura. Do mesmo jeito, é possível discordar desses ministros que são os magistrados civis, se eles não estiverem andando de acordo com as Escrituras. A questão é como isso deve ser feito. Como é que deve ser a nossa ação, a nossa reação, o nosso procedimento, quando nós discordamos das ações dos nossos governantes, do magistrado civil? Pronto, os reformadores vão tentar responder a essa pergunta, mais especificamente Calvino. Então, para Calvino, como é essa relação do magistrado civil com a igreja? Primeiro, ele vai ensinar nas Institutas, no livro 4, que o magistrado civil não tem direito de interferir no governo da igreja. Isso é uma coisa estabelecida. Como eu disse, os poderes possuem suas próprias esferas. A igreja é de uma esfera. O magistrado civil é de outra esfera. Assim sendo, o magistrado civil não pode querer exercer governo na igreja. Entende? Era isso que estava acontecendo em Genebra, quando Calvino chega lá. Porque era um magistrado civil que dizia quando a ceia ia ser administrada, a quem a ceia devia ser administrada, quem seria disciplinado, quem não seria disciplinado. Quem estava dizendo era a prefeitura, em Genebra. Então, era uma interferência do governo civil dentro do governo da igreja. Isso era inaceitável. Então, Calvino ele vai ensinar que o magistrado civil é um ministro de Deus, mas para atuar na sua esfera, que é a administração pública, mas não no governo da Igreja de Deus, porque no governo da Igreja de Deus a instituição de oficiais, a instituição de governantes é segundo a regra da Escritura, segundo as leis da Escritura e segundo as práticas daquela esfera da própria igreja. Então não pode haver essa interferência ali.
Isso não significa que o magistrado civil seja expulso da igreja. Não. Há espaço para governantes, eles são chamados a estar na igreja, mas o magistrado civil na igreja é irmão. Então, as nossas confissões de fé, às vezes, dizem uma coisa que a gente não entende bem. Por exemplo, a Savoy, Westminster, quando fala sobre sacramentos, sobre a igreja, aí diz que ninguém deve se separar da igreja e que o sacramento não deve ser dado à pessoa individualmente ali, enfim. A pessoa deve ir à igreja para receber o sacramento. A gente diz, então a confissão está proibindo levar o sacramento para quem está doente. O contexto não era isso, não. O contexto era de autoridades. O cara era, sei lá, governante de um principado, né, de um cantão. Então ele se achava muito acima dos irmãos. Venha ministrar o sacramento aqui, faça um culto só para mim, eu aqui sozinho, para eu não misturar com o povo. Aí. Não. Ele deve estar no meio do povo do Senhor. E é uma honra estar na Assembleia dos Santos. Né? Então, agora, veja que Calvino, como eu disse, ele é um homem do seu tempo, todos reformadores. E eles não conseguiram se libertar totalmente dessa influência, por exemplo, do Estado. Porque Calvino, ele ainda concedia que restava alguma atuação do magistrado na igreja, que era, nas institutas ele diz, manter a religião pura. Isso vai influenciar posteriormente alguns puritanos. Manter a religião pura. E quando acionado pelas autoridades da igreja, esse magistrado deveria agir. Então, esse tipo de observação impossibilitou muitas vezes esse completo rompimento de esfera. Fique na sua esfera e fique na sua esfera. Porque ainda assim, então, o magistrado civil ainda tem que zelar pela pureza da religião. Depois a gente vai entender isso. Com o passar do tempo, os teólogos vão amadurecendo, vão discutindo, e a tradição congregacional vai dizer quem tem o dever de lutar pela manutenção da pureza doutrinária na igreja é a igreja. Não é o Estado. É a igreja. Com boa formação, com conhecimento da Escritura. Porque por que o Estado vai dizer no que é que a gente deve crer e no que a gente não deve crer? O que é puro e o que é impuro. A igreja não tem as Escrituras, não? Para examinar isso? Isso não pode ser concedido ao Estado. Entende? Porque no momento em que o Estado ele acha que tem condição de fazer isso, ele começa a dar passo de interferência. Por exemplo, repare bem. No século XIX, mais especificamente 1830, na Prússia, o rei Frederico, não sei, primeiro, não sei, o rei da Prússia em 1830, ele quase que chega a ponto de proibir a leitura e a instrução a partir do Catecismo de Heidelberg, que é um documento oficial das igrejas reformadas desde o século XVI. Mas o Estado, não, a gente está organizando aqui uma confissão mais iluminista, aquela coisa toda, e a gente quer padronizar, agora vai ser assim. E foi uma luta, daí surgem igrejas livres lá, porque a igreja não aceitava, aquilo era um escândalo. Mas se o Estado tem poder de interferência, ele vai produzir. Daqui a pouco o Estado vai dizer no que é que você tem que crer. Então, o espírito da tradição reformada resiste a isso. É dever da igreja conhecer a sã doutrina. E uma igreja ignorante, ela não vai ter condição de fazer isso. É por isso que uma igreja ignorante, ela vai se enrolar com falsa doutrina, com falsas práticas, com dirmã, sem nem perceber, ela nem vai se dar conta do que está errado. E é grave isso. Uma igreja ignorante é gravíssimo, porque ela não vai poder exercer o seu juízo para discernir o que é e o que não é a luz do Evangelho. Logo, a igreja deve ter cuidado. E aí Calvino vai dizer que se por um lado o Estado não tem poder de governo sobre a igreja, por outro ele vai dizer que a igreja não tem o direito de se intrometer na administração do Estado, mas deve se submeter à sua autoridade. Por que a igreja não tem... Aqui ele está fazendo uma censura à igreja de Roma, porque a igreja de Roma
se intrometia, de fato, na administração do Estado. E aí Calvino vai dizer que a igreja não tem esse direito, porque a sua esfera de atuação que o Senhor lhe deu é de outra natureza, e ela precisa ser fiel àquilo que o Senhor lhe entregou, e o Senhor não entregou à igreja o direito de governar sobre o Estado. Não entregou. E é por isso que a tradição reformada, ela defende Estado laico, não Estado de crente. Nunca defendeu isso. Por que não? Porque, mesmo na tradição reformada, por exemplo, congregacionais, presbiterianos, batistas, sofreram sobre o Estado cristão da Inglaterra. Que queriam impor o modelo anglicano e matou, e depois, e prendeu, e expulsou muitos ministros fiéis. É por isso que quando os congregacionais migram e fundam os Estados Unidos, eles estabelecem uma democracia. E eles dão liberdade. Por quê? Porque o governo deve ser laico. Entende? Claro, com todas as limitações que eram da mente do século XVII. Mas a coisa vai avançando, né? Evidentemente. Então, para Calvino aqui, a igreja não deve interferir, não deve exercer domínio sobre a administração do Estado. Os assuntos sobre o domínio da igreja são espirituais. Sua esfera de atuação relaciona-se com o evangelho, não com a política. Meu Deus do céu. A esfera de atuação da igreja, de uma igreja de Cristo, é o evangelho. Não é a política. Logo, a igreja ou líderes da igreja não podem usar a igreja para conquistar espaços e poderes políticos, porque a atuação, segundo a tradição reformada e segundo o que ensinam as Escrituras, a atuação da igreja de Cristo relaciona-se com o evangelho e não com a política. Eu não estou dizendo que crentes não possam entrar para a política. Podem e devem. Crentes. Uma coisa é o crente, o cristão, que tem a vocação para exercer a política. E a gente não deve demonizar isso, satanizar isso. Deus vocaciona pessoas para todas as áreas, inclusive para a política. Então, não há qualquer problema um crente dessa igreja ou de qualquer outro receber de Deus a vocação para atuar como político. Louvado seja Deus, que o Senhor levante muitas pessoas com essa capacidade e estatura. Isso é uma vocação que Deus dá. Agora, uma coisa é a atuação desse indivíduo cristão na política. Outra coisa é a mistura com a sua suposta vocação com toda a natureza da igreja. Aí é confusão. Essas distinções a gente precisa fazer e os reformadores estabeleceram os parâmetros para a gente ter alguma noção. Repare bem, a igreja, como voz profética, ela deve falar ao Estado sem desprezar a sua autoridade. Então, qual é o lugar da igreja nesse mundo? E face ao Estado, se você observa a relação dos profetas do Antigo Testamento com os reis, é uma relação de muita independência, exceto em períodos de crise. Quando há períodos de crise em que os profetas comem na mesa do rei, aí Deus tem que levantar um Micaías para dizer: vocês tudo estão errado. E vocês tudo estão errado, vocês estão comendo na mesa do rei. Ou o Senhor tem que levantar um Amós, tirar ele do meio do gado e mandar ele profetizar, porque está todo mundo preso à mesa do rei. Então, o profeta, ele não vivia nos palácios. Ele ia aos palácios quando o Senhor tinha alguma coisa a dizer ali. Entende? Então, a igreja, ela possui, por natureza, uma voz profética e ela pode atuar como consciência do Estado. Logo, a igreja não pode ser um puxadinho do Estado ou do governo. A igreja não pode estar a serviço como cabo eleitoral do Estado ou de um governo ou de determinadas pessoas. A igreja é embaixadora de Cristo.
não é cabo eleitoral de político. É embaixadora de Cristo. Ela é a voz profética, a voz que clama no deserto. Assim sendo, quando há uma mistura entre a igreja e o governo, ou a igreja e partidos políticos, e todos esses partidos políticos e todos esses governos são caídos, a igreja, quando ela tem a sua consciência doutrinária, ela sabe que só existe um governo plenamente justo, é o de Cristo. Só existe um reino totalmente justo e verdadeiro, é o de Cristo. Todos os outros reinos são caídos e corrompidos. Todos os outros. Todos os outros reinos, todos os outros governantes, todos os outros políticos, todos eles são caídos e corrompidos, não sobra nenhum. Essa é a doutrina bíblica. Se a igreja deposita toda a sua expectativa, a sua esperança em um governo, em um político, em um partido, seja lá o que for, e não no Cristo, e faz o reino desse mundo sua expectativa, quando Cristo disse, meu reino não é daqui, ela perde a voz profética, porque quando ela se alia a um governo, a um partido, a um político, e se esse governo, esse partido ou esse político, ele tropeça em pecaminosidades, essa igreja tenderá a justificar aquilo e não agir como consciência profética, como voz profética. Entende? Logo, então, o dever da igreja é estar acima dessas realidades, proclamando o evangelho. Qualquer que seja o governo, se esse governo ele age de maneira correta, a igreja louva a Deus por isso. Qualquer que seja ele, não importa qual seja. Se esse governo age de maneira desviada, a igreja prega o evangelho, e a pregação do evangelho é a exposição também de todas as maldades. E ela tem autoridade para agir como uma consciência profética, como voz profética, para aquele contexto, para a sua nação, para os governos, seja lá o que for. Mas se ela torna-se um puxadinho desse governo, um puxadinho desse político ou desse partido, ela vai ser a extensão dele, não vai ser uma voz profética. Ela estará sob escravidão, ela tem uma mordaça sobre a sua boca. Não é esta a natureza da igreja. E não foi para isso que o Senhor estabeleceu essa igreja. Às vezes a gente não percebe essas coisas. Por exemplo, hoje a gente está aqui e eu creio que dificilmente vai haver alguém aqui que vá dizer Hitler está certo. Eu creio que todos nós vamos dizer que aquilo foi uma maldade, uma perversidade, uma transgressão de todos os princípios bíblicos. Mas não na época que ele estava lá. Porque todas as igrejas, reformadas inclusive, recebiam Hitler nos seus púlpitos, nos seus cultos. Todas. Com algumas exceções, viu? De pastores que denunciaram aquilo ali. Mas as igrejas tinham Hitler na conta de um enviado de Deus. Isso. Sim. Como é possível? Deixa eu mostrar a vocês como essa relação, se a igreja não ocupar o seu devido lugar, o prejuízo é terrível. Na África do Sul, o governo estabeleceu uma distinção assim, ó. Essa igreja só pode frequentar quem é branco. E essa igreja aqui só pode frequentar quem é preto. Vocês acham que isso é certo ou errado? Mas a igreja apoiou e tentou justificar com a Bíblia. Veja o que uma igreja pode se tornar se ela for um puxadinho do Estado. Minha gente, é muito sério isso. Como é que a gente pode justificar uma coisa dessa? Vai entrando uma criancinha, ei menino, tu é negro, não é pra, aqui, eu tenho que ir naquela igreja ali, ó. Essa aqui tu não pode entrar aqui não. Como é isso? Essa igreja não tem voz profética. Ela reverbera o que o governo diz. Ela reverbera o que aquele estado de coisas diz. Mas a natureza da igreja não é essa. A igreja, ela é proclamadora. Ela tem uma mensagem. Ela é a voz profética. Deus fala por meio dela. Então ela não pode se contentar
com essa sede de poder político. Isso é a igreja se rebaixando, minha gente. Uma vez eu estava lendo um texto de Spurgeon que ele estava falando sobre um missionário. Se você conhece essa história, você me lembra o missionário. E ele escreveu uma carta dizendo: nosso irmão fulano de tal, vamos orar. Ele se rebaixou tanto, se rebaixou muito. Ele deixou de ser ministro do Evangelho e aceitou ser embaixador da rainha da Inglaterra em tal país. Veja o nível de consciência. Ele se rebaixou, deixou de ser ministro do Evangelho para aceitar um cargo de embaixador da rainha da Inglaterra em tal lugar. A nossa visão de igreja, de ministério cristão é muito pobre. É muito pobre. E isso vai nos trazer muitos problemas, viu? Isso vai nos trazer muitos problemas. É muito importante que nós estejamos atentos a isso. Então, o que é que Calvino ele vai dizer? Ele vai dizer que a relação, o dever do cristão com relação a essa instituição divina deve ser de obediência. Okay? Ele deve ser respeitoso com esses governos. Mesmo no caso de governantes ímpios, de ações ímpias, o cristão ele deve ter cautela quando vai agir e se relacionar com essas instituições. Quando a desobediência era inevitável, Calvino ele aconselhava oração, súplica, sofrimento, exílio, eram práticas que deviam prevalecer, mas nunca rebelião, Calvino vai dizer. Mas há sim um espaço para se resistir ao Estado. Calvino era tão cuidadoso que até para a ideia de resistir ao Estado tinha que ser ele falava de magistrados superiores e magistrados inferiores. Então, os magistrados inferiores iriam resistir aos superiores. Era mais ou menos assim. O presidente da República está fazendo uma bobagem. Está fazendo não meramente uma bobagem, mas ele está fazendo atrocidade, perversidade. Então, na leitura de Calvino, a lógica não seria uma rebelião do povo. Mas quem são os magistrados inferiores? Para Calvino, os congressistas, senadores, deputados, enfim. Aí você diz, mas o nosso Senado não presta. Cuidado em quem vai votar, então. Cuidado em quem vai votar, então, Calvino diria a você. Escolha estadistas, gente com competência, para que possa resistir ao tirano. Né? Enfim, quando você chega no século XVII, aí você tem diferenças entre como os presbiterianos entendiam a relação com o governo e como os congregacionais entendiam a relação com o governo. No capítulo 23, por exemplo, da Confissão de Fé, eu digo a original, a que foi escrita em 1646, porque depois, em 1788 ou 78, os Estados Unidos as igrejas americanas fizeram uma transformação, uma mudança na Confissão de Fé do Westminster e tirou mexeu na parte que falava sobre o magistrado civil. E foi essa mudança que chegou aqui no Brasil. De modo que o que tem aqui no Brasil não é o mesmo capítulo que foi escrito no século XVI pela Assembleia de Westminster. Porque na Assembleia de Westminster, os presbiterianos eles votaram para que estivesse em poder do Estado tratar heresias, por exemplo, na igreja. Suprimir, né, essas questões das heresias. O Estado tinha o poder de convocar os sínodos, de estar presente nesses sínodos e de cuidar para que a coisa andasse corretamente. Veja o controle, né, que era sobre isso. O Estado tinha o poder de trabalhar para que houvesse unidade na igreja. Unidade aqui é doutrinária e litúrgica. Tudo isso é responsabilidade do Estado. O Estado ele era visto não exclusivamente como civil, mas também com algum poder espiritual. E os congregacionais discordavam muito disso. A Confissão de Fé de Savoy mudou completamente essas questões, né? Transformou isso, e de modo que o Estado não tinha que legislar sobre a questão doutrinária, litúrgica, dos erros doutrinários. Isso estava nas mãos da igreja. Não tinha que perseguir quem estava ensinando de maneira diferente, tinha que preservar o cuidado e a autoridade no país, na nação, mas ao mesmo tempo garantindo que as pessoas tivessem liberdade para servir a Deus com base em sua consciência e pela direção das Escrituras.
Então, os congregacionais vão, de fato, defender maior direito à tolerância religiosa e também à liberdade religiosa. Bom, gente, eu já passei muito tempo aqui, né? Vou só finalizar fazendo algumas observações. Primeiro, a gente tem que ter cuidado com essa mentalidade mais polarizada que a gente está enfrentando nesses últimos dias e fazer a leitura do Estado e de nossa relação com ele com todo cuidado, segundo o que nos diz a Escritura. Nós devemos ter cuidado para não sermos grosseiros, desrespeitosos com aqueles que exercem autoridade. Não importa se essa autoridade foi escolhida por mim ou não. Não importa se eu voltei nessa autoridade ou não, a Bíblia diz que não existe autoridade que não venha da parte de Deus, que não esteja ali debaixo da permissão do Senhor. Então, cabe a nós, como cristãos, sermos respeitosos. Não significa dizer concordar com tudo. Podemos sim discordar, desde que nós tenhamos cuidado como nós vamos fazer isso. Nós não devemos satanizar a política e os políticos. Deus tem as suas vocações espalhadas em todas as áreas, inclusive na política. A igreja deve manter-se na posição de voz profética nesse mundo, não como eu já disse, um cabo eleitoral de nenhum partido ou político. O cristão pode e deve ser político, ou o magistrado pode se colocar em qualquer função pública, isso é adequado, mas não pode se confundir a participação individual do cristão com a natureza profética e vigilante da igreja. A igreja, como um todo, é uma coisa. Um cristão individualmente entrando na política é outra coisa. E essas coisas precisam ser diferenciadas, do contrário, nós vamos ter muito problema nessa área. Ok? Por hoje, então, a gente fica por aqui. Não sei se tem alguma dúvida ou pergunta. Bom, nós vamos dar procedimento aqui para as perguntas ao pastor Bruno. Pedir ali ao Joel que esteja nos conduzindo nesse momento aqui também. E a gente não pode aqui contemplar tudo que vai ser perguntado, mas algumas perguntas que... Muito bem, a gente tem aqui um questionamento que é o seguinte: qual o papel da igreja quando o governo civil se rebela contra o povo? Ficou claro? Qual o papel da igreja quando o governo civil se rebela contra o povo? Depende do que isso seja, né? Então, repare bem. Vamos imaginar que você tem um governante e esse governante foi eleito com uma proposta para o povo, que agradou o povo e o povo votou por causa daquilo. Mas então ele mente para o povo. Ele não cumpriu nada daquilo que ele disse. Então, isso é uma rebelião contra o povo, na verdade. O papel da igreja nesse momento não é esbravejar, sair maltratando ou distratando ou falando mal ou disso, daquilo outro. Não. Mas é conscientizar o seu povo no que se refere à questão do voto. Você tem que saber que essa pessoa não é confiável. E qual é o instrumento que a gente tem? O voto. Não volta mais nessa pessoa, nesse candidato, nesse governante, enfim. A igreja ela não precisa sair em briga, em batalha, em passeata, todas as vezes que ela discorda de um governante. Todos sabem que não é fácil agradar quando você governa. Dentro de uma igreja, você desagrada quando governa, quanto mais num país. Mas a igreja tem que aferir a medida da ofensa. Outra coisa é levantar-se um governante que agora decida baixar leis, por exemplo, que nos proíbam ler a Escritura. Ou que nos proíbam nos reunir para o culto. Eu não estou falando em tempo de pandemia, enfim, que até na época de Calvino isso tinha, mas estou dizendo, tipo assim, querendo cercear a liberdade mesmo do povo se reunir para adorar ao Senhor, ou aquilo que é essencial para a vida da igreja, não é? Ou perseguição direta, aí é uma outra coisa. A igreja pode falar, a igreja pode ir para os debates, enviar seus representantes para o debate, o evangelho tem que ser pregado, e, se for o caso, a igreja tem que estar disposta a sofrer, inclusive, a perseguição e a sanção, porque isso está na Bíblia e está nos melhores momentos da história da igreja. Pode acontecer situações em que a igreja tenha que derramar seu sangue para continuar dando testemunho da fé. Pode acontecer. E quando acontecer isso, a igreja tem que estar pronta. Então a igreja não tem que ter medo de perseguição, não. Não tem que ter medo, não. Mas se isso acontecer, a igreja tem que estar pronta para derramar o seu sangue em prol do evangelho que ela crê.
Mas não creio que a igreja tenha que sair brigando a cada momento que ela discorde de algum posicionamento de um governante. Reverendo Bruno, nós sabemos que essa relação da igreja e o Estado sempre foi muito tensiosa, não foi muito fácil. Muitas vezes erramos, algumas vezes acertamos, não sei se nessa proporção. Atualmente, na sua leitura, a postura da igreja em relação ao Estado tem sido de mais acertos ou de erros, predominantemente? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, mas particularmente eu creio que a igreja cometeu muitos erros. Eu não acho que tenha sido uma coisa boa essa aliança com partidos políticos. E a igreja fez isso nas duas direções, viu? Você teve comprometimento público de pastores e de igrejas, por exemplo, com o presidente Lula. Vamos ser mais práticos e claro, né? Com o presidente Lula, no palanque do presidente Lula, enfim. E nós tivemos claramente, abertamente, parte da igreja, setores da igreja se comprometendo publicamente em seus cultos, em seus púlpitos com o presidente Bolsonaro. Todas essas associações eu julgo promíscua. Não é o lugar da igreja ali. Não é. A igreja não tem que fazer isso. Não há indicação na Escritura de que a igreja precise disso para exercer influência nesse mundo. A igreja primitiva não tinha nada disso. E a influência que ela exerceu foi gigantesca. Então, eu creio que esse período de polarização, na minha avaliação, é de fato um laço de Satanás para a vida da igreja. E a igreja precisa orar muito para receber do Senhor direção, apegar-se ao Evangelho, não colocar a sua esperança num político. É uma contradição tão grande quando a igreja coloca a sua esperança num político, num governo ou num partido. Veja, na minha congregação, gente, eu tive que repreender alguns irmãos. Veja, porque eu via coisas assim, do tipo, um irmão literalmente mentindo sobre uma outra pessoa. Mas eu perguntava, mas você sabe que isso é mentira? Eu sei, pastor, mas não é do meu partido, não. Oxi, como é isso? O texto sagrado diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não importa se ele é do teu partido ou não. Entende? E um outro caso, uma irmã que chega, pastor, se o meu candidato perder, aí caindo no choro, eu vou morrer, eu vou sair daqui, não vai ter mais vida. Eu disse, minha filha, Deus está no seu trono, pelo amor de Deus. Quer dizer, esses estados de coisas são anômalos, não são o que a doutrina bíblica ensina. Então eu creio que esse período foi muito danoso para a vida da igreja. E eu oro a Deus para que a igreja se recupere disso. Irmãos, eu lia na Folha de São Paulo, veja que coisa interessante. Eu lia na Folha de São Paulo dois amigos, eram amigos há uns 10 anos. Um era policial militar e o outro não. E ambos foram para a igreja, mas um votava num candidato e o outro votava no outro. Então, pois bem, numa discussão política, um que era policial puxou a arma e atirou no irmão dentro da igreja. Dentro da igreja. Ele atirou no irmão dentro da igreja por causa da política partidária. Gente, quem não enxergar uma ação de Satanás nisso, não vai enxergar em mais nada. Ele atirou no seu irmão, porque o irmão pensava politicamente diferente dele. E o pastor que pensava igual ao que deu o tiro, chamou o SAMU, bora socorrer, vamos continuar o culto. E continuou. Quer dizer, nem eu nem você é capaz de imaginar o grau de confusão que isso pode gerar para a vida da igreja. Eu creio que Jesus não aprovaria isso. Quando você lê os evangelhos, você não consegue encaixar isso na perspectiva de Jesus. Eu lamento. Uma última pergunta, nosso tempo já está um pouquinho esticado. Acredito que vai ter que evocar um pouquinho as confissões aqui. O Estado poderia impedir a manifestação de fé que não fosse cristã, tais como a fé animista, também a religião de matrizes africanas e islâmica, como forma de proteger a fé cristã? No ambiente do século XVI, sim. No ambiente do século XVI, eles todos estavam de acordo com isso. Veja, como eu disse, o ambiente do século XVI é diferente. Por exemplo, Seveto foi morto
queimado na fogueira porque ele negou a doutrina da Trindade. Naquele contexto, negar a doutrina da Trindade era um crime contra o Estado, não era um crime contra a igreja, era um crime contra o Estado, dada a ligação de Estado e igreja. E a pena para esse tipo de crime contra o Estado era a fogueira. Isso é uma coisa inimaginável, mas é o século XVI e agia assim. Então, para as dentes do século XVI, isso as confissões afirmam. O dever do Estado era manter a religião pura. E o que a Confissão de Savoy, que parece ser bem evoluída e é nesse sentido, mas ela pede liberdade e diz que o Estado não pode interferir nisso, mas que o Estado podia cuidar de, assim, preservar a religião pura, não perturbando aqueles que têm uma fé ortodoxa. Mas isso não se aplicava a quem não tivesse. Então, igualmente, se chegasse alguém ali negando a Trindade, já era, entende? Então, o século XVI não existe tolerância religiosa. Lutero disse uma coisa que estava 100 anos na frente dele ou mais. Ele disse, olha, não se purifica um herege com as chamas da fogueira. Ele era contra. Lutero dizia, deve haver liberdade para pregar tanto o verdadeiro como o falso evangelho. Veja, Lutero era um homem à frente do seu tempo, né? Por quê? Porque Lutero acreditava, o verdadeiro evangelho é realmente poderoso. Ensina aí a mentira, agora deixa eu falar a verdade. Pode ensinar a mentira que você quiser. E me deu espaço para eu pregar o evangelho. Então, Lutero cria que a pregação pura do evangelho, você podia soltar qualquer que fosse a mentira. A pregação pura do evangelho é alcançar pecadores. Mas, no geral, no século XVI, não era assim. Você tinha liberdade para pregar o evangelho puro e falsas doutrinas eram perseguidos pela igreja. Então, essas religiões seriam perseguidas pela igreja. Nós queremos agradecer ao reverendo Bruno, disponibilidade para a nossa aula magna. É um tema que sempre foi espinhoso para nós. Difícil, trato, muitos contextos, mas não é porque o tema é difícil que nós vamos se abster de tratá-lo. Pelo contrário, aí que nós precisamos, de fato, tentar mergulhar e entendê-lo. Eu acredito que hoje nós tivemos uma base para pensar sobre a igreja e o Estado. Tem muita coisa para ler, pesquisar, mas eu acredito que isso é uma questão de tempo, isso é uma maturidade que nós vamos construindo, mas pelo menos que fique aquela consciência. Nós precisamos, como cristãos, termos uma consciência política bíblica e não apenas seguir a cultura política do nosso país que tem invadido a igreja e a colocado em situações tão vergonhosas, né? Em envolvimento com políticos, pastores com algumas condutas duvidosas. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê sabedoria para lidar com esse tema que é a política. Amém?